Quero aqui, nesta tarde, senhor presidente, trazer, o senhor que é do Estado do Espírito Santo, que também é médico, trazer aqui uma triste notícia que nós temos convivido, não só no Espírito Santo, mas no país, que é a questão dos acidentes de trânsito. No último final de semana, os principais jornais do Espírito Santo mostrou aqui sonhos interrompidos. E o outro jornal mostrou 10 mortos em 24 horas. Senhor presidente, coincidentemente nós tivemos aqui, na quinta-feira, uma audiência pública sobre a violência do trânsito e suas consequências da população brasileira. E a gente fica observando, senhor presidente, que esse é um grande desafio desse país. Porque o que significa acidente? Acidente significa um ato inevitável e imprevisto. Só que os acidentes desse país, eles não são nem inevitáveis e nem imprevistos, a sua grande maioria. Eles são por imprudência. E os números, senhor presidente, são extremamente negativos. O país hoje tem mais de 50 mil mortes por ano no trânsito brasileiro. Nós temos mais de 160 mil pessoas internadas, consequência de acidentes de trânsito. Temos mais de 700 mil pessoas que sofrem acidentes de trânsito por ano no nosso país. Isso é um cenário extremamente complicado, porque o país, nós temos em 98 uma lei que define que deveríamos dar educação do trânsito das escolas. Isso não ocorre. Infelizmente, a gente tem observado que o país hoje gasta quase 60 bilhões de reais por ano com os acidentes de trânsito. Mas o país não tem recurso para poder investir na educação integral. E eu estou falando isso, senhor presidente, porque essa casa acabou de aprovar recentemente a redução na maioridade penal. E é bom lembrar que hoje, os jovens de 18 a 29 anos, a maior causa-morte desses jovens é acidente de trânsito. E o país, ao reduzir para 16 anos, já criou-se uma preocupação nos Denatrans. Por que isso? Porque se diz, para tirar a carteira tem que ser imputável, a preocupação que tem que se torne imputável todos os menores de 16, 17 anos, e nós hoje temos 67 milhões de motoristas habilitados, nós teremos mais 11%, teremos mais 6 milhões e 700 mil motoristas habilitados. E aí o risco é muito maior. E essa é uma preocupação que nós temos, porque hoje os hospitais, Vossa Excelência médico sabe disso, os hospitais de trauma no Brasil, quase 68% dos leitos estão ocupados com acidentes de trânsito nesse país. E não falta leis, as leis de trânsito do Brasil são leis modernas, as leis de trânsito do Brasil são leis que condizem com os países de primeiro mundo. Mas o problema do Brasil é que não tendo educação, a gente acaba não cumprindo a legislação. Esse é o nosso grande problema. E eu estou falando isso porque isso que vale para o trânsito, vale também para a redução da maioridade penal. Nós estamos trabalhando na contramão. Ao invés de estar investindo na educação, nós estamos querendo aqui combater o crime, criando leis que não terá finalidade nenhuma. A lei seca, uma bela lei, foi aprovada em 2009, mas de lá para cá não houve redução de acidente de trânsito. Porque simplesmente se faz blitz, e o blitz normalmente é à noite, e o que acontece é o seguinte, não tem educação da população em poder realmente, ao dirigir, ter a prudência daquilo que faz. A gente gosta muito de se comparar com os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, para se habilitar a tua carteira de motorista, tem que fazer curso de 120 horas. Aqui no Brasil, são 25 horas. E o cidadão sai com a carteira e vai aprender a dirigir depois que tiver a carteira na mão. Então, eu quero chamar a atenção para nossas autoridades, e nós tivemos aqui na última audiência várias sugestões de alteração de legislação, sugestão de alteração da resolução do Denatran, para que a gente possa realmente reduzir o acidente de trânsito no Brasil, mas não podemos perder o foco de que a redução do acidente de trânsito no Brasil passa pela educação. E eu quero aqui, senhor presidente, deixar registrado esse cenário que nós estamos vivendo. O Espírito Santo, por exemplo, nós temos 32 mortes por acidente de trânsito por 100 mil habitantes. Quase que chegamos igual ao homicídio. E nós somos o segundo estado de homicídio no Brasil. Então, isso nos dá uma preocupação.
quero aqui deixar registrado e quero aqui colocar o seguinte, eu quero aproveitar a oportunidade, saiu nos jornais de que a população, 74% é contra a contribuição de empresas para as campanhas eleitorais. Essa casa, essa semana passada, votou a redução da maioridade penal com o argumento que a população queria que reduzisse a maioridade penal. Eu queria fazer um apelo aos parlamentares que, nessa oportunidade, usassem o mesmo instrumento. A população quer que se veda recursos privados de empresa para a campanha eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado. Concedo a palavra ao nobre deputado pelo PSD da Bahia, por 5 minutos, Paulo Magalhães. Antes, porém, o registro Zeca de seu 1 minuto. Rapidamente, senhor presidente. Nós assistimos, nesse último final de semana, um verdadeiro fim de semana golpista. Chega a ser patética a atitude da grande maioria das lideranças do PSDB, que tentam buscar